Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, então, nós vamos entrevistar o pastor Roberto. Então, pastor, se apresenta um pouco pra gente. Vamos lá, meu nome é Roberto Fasti, eu sou casado já fazem 20 anos, né, com a mesma mulher, diga-se de passagem, já pode dizer, né? Que bom, né? 20 anos com a mesma mulher, apaixonado por ela mais do que nunca. Tenho 2 filhos, um de 17, Daniel, e a Isabel, de 10 anos. E estamos aqui em Maringá, como pastores do Bola de Neve aqui, já fazem 10 anos. 10 anos. E nós viemos, né, por meio do nosso querido amigo e irmão em Cristo, nosso pastor Diogo, né? O pastor Diogo me deu uma força tremenda quando a gente veio para cá. Hoje a gente está fazendo a nossa obra, aquilo que Deus nos chamou para fazer aqui em Maringá. Numa igreja linda, pastor. Cara, que igreja, gente, essa igreja é maravilhosa. Eu vou falar assim, eu tenho que ficar quieto, né? Eu não vou falar, porque eles vão falar, não, tá jogando muito pro lado dele, mas... É lindo demais, meu Deus. Pastor, conta pra gente a história da sua conversão. Como que foi sua primeira experiência real com Jesus? Tá, então assim, eu já caminho com Jesus faz 21 anos. Né? Em 98 eu acabei me convertendo e eu venho de uma família que ela vem de uma história cristã. Meu avô, ele era pastor, ele era fazendeiro e ele era o pastor da igreja na Rússia. Né? Os meus antepassados, eles vieram da Alemanha, migraram para a Rússia antes do comunismo e ali eles fundaram a igreja, ali eles deram terras, eles produziram. E aí quando entrou o comunismo, em 17, que houve a revolução na Rússia, aí eles tiveram que fugir porque eles queriam que ele fosse um informante do evangelho, informante do comunismo dentro do evangelho. E ele falou assim, eu não vou trair o meu Jesus. Então tem uma história bem bonita por trás. Então eu veio dentro de um contexto cristão. Mas eu sei que filho de peixe, peixinho não é. Né? A gente sabe de muitas histórias disso e aos 16 anos eu acabei me desviando, sempre envolvido muito com música. Comecei a escutar muita coisa, comecei a andar com pessoas que tinham bandas de rock e a gente se envolveu nesse meio e eu acabei me tornando dependente químico, né? E o meu momento com Jesus foi numa salinha de casa. Eu não era casado ainda com a pastora hoje, com a pastora Cris. Eu estava fazendo cover de uma banda e eu era um ex-dependente químico, eu estava assim pra lá de Marrakech. E quando eu tocava numa banda de punk, então era hardcore, era muito pesado. Só que quando eu sentei naquela bateria, eu percebi algo diferente no ambiente. Cara, eu tinha uma família orando por mim, eu tinha gente orando por mim. E aí quando eu sentei naquela bateria e comecei a tocar uma música mais suave. Mas algo entrou naquele lugar. Cara, eu percebi algo invadindo aquela salinha. Aí eu tenho fotos ali, você tem garrafas de bebida do lado, você estava drogado, mas algo entrou, invadiu aquela sala. E quando eu olhei para um quadro na frente da bateria, era um quadro que meu avô tinha trazido da Rússia. Era um tempo nublado e o sol querendo nascer. E aquilo representava a minha vida. Então eu me identifiquei com aquilo. Só que quando eu olhei para o quadro, cara, o sol estava começando a brilhar. E não foi a droga, não foi a maconha. Eu saí de trás da bateria assustado e eu queria tocar naquilo e aquilo só aumentava o brilho. Quando eu fui tocar, uma mão me empurrou assim para baixo e disse assim, você não é digno de permanecer de pé nesse lugar. E aí começou a vir tudo aquilo que eu sabia que eu fiz de errado, coisas que Jesus me livrou, de acidente, de morte, de caos na vida. Eu comecei a confessar e pedir perdão. Quando eu terminei, acho que eu permaneci uns 40 minutos no chão. Quando eu terminei, era como se tivessem tirado um saco, um peso das minhas costas assim. Quando eu levantei leve, eu olhei para o quadro, parecia que nada havia acontecido. Eu sabia que eu tive naquele momento um encontro com a glória de Deus e havia um propósito e ali eu entendi, eu preciso mudar. E aí isso aconteceu aos 22 anos. Onde eu realmente virei e comecei um processo de retorno para Jesus e foi uma experiência marcante. Não mudei assim 100%, cara, eu tinha minhas recaídas, cara, eu lia a Bíblia, eu fumava maconha e lia a Bíblia e falava, nossa, que da hora isso, mas Deus estava num processo na minha vida. E aí sim, uma igreja estava orando, uma célula estava orando, haviam pessoas intercedendo
E hoje, graças a Deus, eu vivo o propósito que Deus me deu, porque eu tive um encontro genuíno com Jesus. Pastor, e esse processo, como que foi? Né? Essa caminhada depois de começar a receber palavras de ser um pastor até se tornar um pastor, como que foi? Assim, eu sei que eu tenho um legado do meu avô. Eu carrego isso, hoje eu tenho clareza. Existe uma herança da parte dele para a minha vida. E eu herdei isso porque eu recebi uma palavra um dia que falava sobre isso. Porém foi muito conturbado, porque nós não tínhamos naquela época ainda um perfil de igreja que hoje nós temos como um Bola de Neve. Como não é só o Bola, como inúmeras igrejas hoje você tem uma liberdade dentro. Eu cresci dentro de uma igreja, eu respeito isso, mas que você não podia bater palma, não podia levantar a mão. Não cabia isso dentro de mim. Então eu precisei encontrar um lugar que eu tivesse uma conexão. Só que aí eu tive que passar por, eu tive que largar a questão das drogas, os vícios, caráter, princípios, valores. E o processo foi assim, tratar em nossas vidas, porque Deus foi restaurando o meu casamento com a pastora. Né? Então, vocês casaram logo depois que você se converteu? Cara, a ideia nossa era tipo uma festa louca antes do casamento, né? Tipo, nossa, um sonho, né, cara? Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Só que Jesus tinha outros planos, né? Entendeu? Cara, Deus nos pegou de uma forma. E os meus amigos ainda, que era a galera de vida louca ainda, eu convidei para o casamento. Cara, quando eu entrei no salão assim, que tava... Aí tinha a parte da igreja, a gente foi para a parte do salão. Quando eu entrei no salão, cara, eu vi todos naquela mesa, já estava todo mundo bêbado já, entendeu? E gritando, ei, Roberto! Só que todos eles, eu pude pregar o Evangelho. Todos eles tiveram a oportunidade. Vários deles aceitaram Jesus, alguns não estão mais conosco mais, que foram levados, mas várias pessoas, a gente viu a transformação. Então assim, foi muito legal o processo. E nós nos lançamos, nós sabíamos que Deus tinha algo para nós queríamos nos entregar para o reino. E aí foi quando Deus nos levou para a Alemanha. A gente ficou um ano numa escola de missões. E ali Deus começou a trabalhar em nossas vidas e realmente estabeleceu o chamado em nós. E aí a gente entendeu, começou um processo. Né? E aí depois desse período na Alemanha vocês vieram, e vocês daí começaram uma caminhada lá em Curitiba. Aí nós permanecemos mais um período na igreja onde nós estávamos. E aí foi um dia chave em minha vida que Deus, num evento chamado Céus Abertos, Deus falou de uma forma muito clara para mim, que era tempo de eu procurar uma outra igreja. E eu comecei a buscar, falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Né? Eu sei que havia um chamado, eu não via como isso acontecer, mas nós sempre dávamos o passo seguinte. A Bíblia fala no Salmo 119 que ele é a lâmpada para os nossos pés, não é um holofote, que ele mostra o caminho todo. Então, à medida em que você entende uma lâmpada, ela ilumina um raio em torno de você, para que te dê segurança para você dar o próximo passo. Então, quando eu dou o próximo passo, automaticamente ele vai me iluminar o próximo passo. E assim, se nós entendemos o nosso propósito, o nosso destino, a gente vai caminhando dessa forma muito clara. Foi assim que foi conosco, a gente foi passo a passo, nós entendemos, então vamos procurar uma outra igreja. E aí foi que a gente caiu no bola, né? Se o pastor fosse contar um testemunho pra gente, bem especial. Bem especial? Eu falo diversos e milhares. Tá, deixa eu falar pra vocês. Pra mim, o que marcou minha vida foi a restauração do meu casamento. Eu conheci a pastora Cris muito cedo. Eu tinha 16 anos, ela tinha 15. Então, a gente fez muita bobagem juntos. Aquela carinha de inocente dela ali, entendeu? A gente vai entrevistar ela, a gente já está marcada a entrevista, ela vai ter que contar aqui, ó. Mas assim, foi muito legal, porque foi uma parceira assim, de tudo que a gente viveu. Mas a gente sofreu muito, porque era muito novo, e assim, não tinha ninguém que nos acompanhava, dava um entendimento, ó, não é por aqui, não faz isso. E acabou tendo um deslize no nosso casamento, e na Alemanha, Deus trouxe à tona isso. E lá, né, a 12, 14 mil quilômetros daqui, Deus começou a restaurar o nosso casamento. O Dani foi fruto disso. O Dani foi fruto. O Dani veio como um sinal da parte de Deus, onde o nome do Dani não era para ser Daniel, era para ser Gabriel. Aí havia uma montanha de oração, e a gente tinha um costume de ficar pelo menos ali 2 horas, 2 horas e meia, tendo tempo com Deus ali em cima, orando, buscando. E aí um dia Deus falou para mim assim, leia o livro de Daniel 3 vezes. E eu li.
Quando eu desci, Deus falou assim, não é Gabriel, vai ser Daniel. E eu não entendi por quê. Quando nós retornamos para o Brasil e nós começamos a tratar tudo aquilo que precisava ser tratado, aí Deus falou comigo, Daniel significa Deus é o meu juiz. Cara, eu entendi. E aí eu vi Deus pontuando coisas, trabalhando coisas. E hoje assim, foi o impacto, eu posso dizer, foi antes e depois. Eu tenho antes e depois com Cristo, mas antes e depois da restauração do meu casamento. Então eu falo assim, nós estamos 20 anos juntos, nós temos uma história linda dentro disso, mas a gente já viveu muita coisa. E hoje eu falo assim, o que Deus fez conosco, hoje nós temos a autoridade para ministrar casais e trazer essa liberdade na vida deles. Entender que a cruz é maior que qualquer coisa. O que Jesus fez, gente, entenda isso. Por pior que você tenha passado alguma coisa na sua vida, nada é maior do que o poder que foi liberado na cruz do Calvário. E ali nós tivemos experiências profundas com Deus, visões, sentimentos, coisas que invadiram a nossa alma. Eu nunca tive tanta experiência com Deus como naquele ano, porque era um ano chave em nossas vidas. Então, muitas visões. Um dia, eu estava sentado junto com a pastora, ela estava no meu colo, lá na montanha de oração, e de repente eu comecei a rir e ela também ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu perguntei, o que você está rindo? Ela falou, aquela brincadeira de dois apaixonados, conta você primeiro, né? Eu falei, cara, eu estou rindo porque eu vi Deus rindo de nós. Aí ela começou a rir mais ainda. Eu falei, por que você está rindo? Porque eu escutei Deus rindo de nós. Nossa. Olha o que Deus fez. Ela escutou e eu vi. Tipo, rindo do que nós estávamos vivendo, passando, porque ele já olhava a gente lá na frente. Tipo assim, inocente, né? Vocês não sabem o que eu tenho preparado para vocês, né? Então, sabe, vale a pena se lançar dentro desse processo. Eu sou apaixonado pela Cris. E a gente vai querer uma entrevista com ela, né? E pastor, se o pastor fosse falar sobre as dificuldades de viver o ministério, né? Cara, é um desafio, porque eu digo andar com Jesus é maravilhoso, mas você precisa entender que existem duas cruzes, né? Uma cruz a gente sabe que é a cruz que a gente carrega, ou é a cruz que a gente fala que é a cruz que a gente morre. E é onde muitos cristãos, eles param ali. Eu entendo que a cruz ela é uma passagem. Com certeza. Né? A gente não pode terminar ali. E a cruz ela é uma porta para que a gente possa viver o Evangelho do Reino. E quando nós vivemos só o Evangelho da cruz, é difícil. Não é fácil. É necessário passar por um período que nós precisamos morrer. Um dia Deus me deu uma visão. Eu estava orando e ele me mostrou uma cruz. E ele me mostrava pessoas. Era um caminho que dava em direção à cruz. E é como se a cruz fosse literalmente uma porta que dava acesso a uma outra dimensão. E nessa passagem, no caminho que Deus me mostrava, eu via pessoas grandes, no formato de um adulto normal, e pessoas no formato assim, bem pequenininho, como se tivesse encolhido. E a pessoa no tamanho normal, ela não conseguia passar pela cruz. Ela tentava entrar, mas não conseguia. E as pequenininhas, elas passavam tranquilamente. E aí ele falou para mim sobre o caminho largo e o estreito. Então, o caminho se torna estreito quando eu quero estar no comando. Então, eu não consigo passar. Então, eu estou no comando, eu não tenho acesso. Mas quando Cristo vive em mim, né? Gálatas fala, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Eu via, na visão que ele me deu, eu via a pessoa grande e ela começando a encolher. E o caminho que era estreito se tornou largo, porque a base da cruz era larga e recebia todo mundo. Então eu vejo que eu tive que aprender isso na prática, sabe? De entender que quanto mais eu me entrego, e isso é uma das coisas que essa geração, eu falo assim, não querendo criticar, mas é uma geração que não se rende ao governo de Jesus, ao senhorio de Jesus. Se você estudar na palavra grega, escrita senhorio, se você pegar o texto de Romanos no capítulo 10, senhorio significa você não ser mais dono da tua vida. Não é mais você que decide, não é mais você que manda. Se você é um servo, eu sei que nós somos amigos de Deus, mas na condição de servo, nada pertence a você. Então, você não pode reter aquilo que você não está disposto a dar.
Pelo contrário, você só pode reter aquilo que você está disposto a entregar. Então, quando você entende isso, esse evangelho da cruz, que é uma passagem para você viver o evangelho do reino, os primeiros anos não foram fáceis de ministério. Mas quando eu entendi isso, que quanto menos for eu no processo e mais deixar Deus crescer, essa igreja não é minha, né? A gente fala, os membros da igreja não são meus, eu não sou dono deles. Aí a diferença entre você fluir e funcionar, né? O funcionar, ele traz peso para a tua vida, o funcionar traz desgaste, né? Você funciona, mas a engrenagem ela se desgasta. O fluir não, o fluir é leve. Mas quando você flui, você funciona. E quando você funciona, você dá fruto. Então eu entendi que não era questão de funcionar, era permitir com que essa passagem, esse tempo de ministério, me levasse a compreender que eu preciso fluir. Nossa, pastor, que lindo. E, gente, eu tenho que ficar respirando, sabe? Porque eu sou muito emotiva. Às vezes eu tenho que me dar uma pergunta rápida para não chorar, porque, gente, ai meu Deus. Jesus é bom, cara. Jesus é bom. Ai. E pastor, esse assunto eu não falei que eu ia falar, mas eu tenho que falar porque, em homenagem ao meu marido, né, que gosta desse assunto. Pastor, um dos objetivos do nosso canal é falar das 3 vertentes, corpo, alma e espírito. E o Dan estava contando que o pastor gosta de fazer exercício, gosta de né, gosta dessas coisas, gosta de andar de moto, tem esse hobby. Como que é? O pastor acha que isso influencia, né, esse equilíbrio, né, de conseguir ter um hobby e também praticar atividade física, cuidar do templo? Sim. Influencia na nossa vida espiritual também? Cara, eu vou fazer assim uma propaganda. Eu te amo, tá, pastor Bigatti? Porque assim, cara, esse foi um homem que inspira a minha vida até hoje, sabe? Eu sou grato por essa paternidade. Ele lá atrás, ele falou assim, vocês precisam cuidar do corpo, da saúde de vocês. Então, por muito tempo, ele pegou no nosso pé e falou assim, vocês precisam fazer uma academia, vocês precisam fazer algum esporte, algum tipo de musculação. E ele nos apresentou um vídeo em 2006, de um evento, que ele falou, comparou a nossa vida como uma caixa d'água. Então, existem coisas que enchem a caixa d'água e existem coisas que esvaziam ela. Você tem o cano que enche e o cano que esvazia. Quando você tem mais saída do que entrada, você frita. E esse é o nosso problema hoje. A gente tem mais afazeres que nos esvaziam do que aquilo que nos enche. Quando eu entendi que eu precisava começar a regrar a minha vida por aquilo que enche, então eu monto a minha agenda por aquilo que me dá prazer, então eu tenho fôlego, a minha caixa enche. E aí eu falo assim, agora eu vou colocar as coisas que me esvaziam, que são as coisas do dia a dia. Então eu não abro mão. Eu tive um problema agora, eu tive um rompimento do bíceps, então eu tive que dar uma parada, uma inflamação no braço, eu parei um pouco. Mas eu aprendi uma coisa que eu gosto muito, é fazer musculação. Né? Fiz por um período jiu-jitsu, mas eu parei por causa da inflamação do braço, quero retornar. Hoje eu faço kickboxing também. Ando de moto para mim é um prazer, porque enche o meu tanque. Então essas coisas, e junto com a minha família, tendo esse tempo com a minha família, isso satisfaz a minha alma. Entendeu? E o apóstolo Paulo, ele fala assim, sobre prosperidade na alma. Quando você é próspero aqui dentro, você é próspero fora. Então não queira ser próspero fora e você não ser próspero dentro. Entendeu? Cara, não adianta, você dá um tiro no pé. Então assim, eu não abro mão, cara. Eu tenho meu tempo com a minha esposa. Eu hoje falo assim, o meu primeiro ministério é minha família, não é igreja. Né? Então se eu cuido da minha família, da minha esposa, ela gosta de puxar ferro também. Ela tem prazer nisso. Então assim, a gente tem, o nosso tempo de qualidade cara, vamos para a academia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então para mim é fundamental. Outra é a disposição, né? A gente sabe assim, uma vida de pastor, muitos não sabem, mas é um desgaste mental muito grande, né? E se o teu corpo físico não está preparado para esse desgaste, você sofre muito mais. Então eu estou percebendo agora, nessa fase que eu estou 5 meses parado, eu percebo assim, como está exigindo mais o meu corpo, porque eu não estou treinando mais. Então eu voltei agora aos poucos, fazendo acompanhamento médico, mas eu quero retornar esse final de ano e ano que vem, projeto sinistraço.
E pastor, agora a nossa última pergunta que eu faço para todos os entrevistados do canal. Se o pastor fosse falar quem é Jesus para você, o que o pastor falaria? Mexe. Cara, eu não posso descrever em palavras, sabe? Quando você tem uma experiência verdadeira com Ele, não tem nada que substitui, sabe? Eu poderia falar adjetivos, eu poderia colocar questões como um amigo, mais que chegado que um irmão, mas essas palavras não descrevem o que você vive, né? Porque os momentos em que você mais precisa, são os momentos que você mais vê a fidelidade dele em nossas vidas. Então, eu falo assim, eu não consigo descrever por palavras quem é Jesus para mim. Porque as pessoas, elas falam, mas eu nunca vi Jesus. Eu falei, cara, mas quando você perceber, entender e ter uma experiência quem Ele é, você nunca mais vai ser o mesmo. E eu falo assim, é algo viciante. Deixa eu falar para vocês, é assim, quando você tem um encontro com Ele, você tem um encontro com aquilo que traz sentido para cada célula da tua vida, entendeu? Você encontra o motivo do respirar, você encontra todos esses chavões que nós já escutamos, eles fazem sentido para dentro de você. Então, eu falo assim, cara, eu não seria absolutamente nada. Eu poderia ser a pessoa mais bem-sucedida da face da terra, mas eu não chegaria nem perto daquilo que eu sou hoje, em Cristo Jesus. Então, eu sou um cara extremamente grato. Jesus é muito mais, né? Que qualquer palavra. Fraca. Então, não deu certo essa pergunta. Gente, claro que eu tô aqui chorando, né? Acabada, mas... Pastor, muito obrigado. Pastor. Legal, gente. Foi uma honra te entrevistar. Obrigado por esse tempo. Amém, gente. Obrigado pelas palavras. E, gente, olha, não tem nem o que falar, né? Senão eu não vou parar de falar isso, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Eu espero que tenha edificado a sua vida. Grande beijo.